Olá pessoal, eu sou o professor Edinho, professor de Geografia do ensino médio, e hoje a gente está aqui para poder trabalhar com vocês um tema do primeiro ano do ensino médio e muito frequente, né, nas aulas de Enem, que nós chamamos de climatologia. Tá? Estudar a questão climática no planeta é uma questão inerente à evolução, né? Está muito relacionado com a questão da evolução do ser humano, né? A raça humana, né? Logicamente todos os animais, todos os seres, eles são influenciados pelo clima, mas entender o comportamento do clima é uma questão de sobrevivência e de formação da sociedade humana, né? É muito comum a gente perguntar às pessoas, pode ser mais velho, até pessoas mais jovens, quando as pessoas geralmente estão sem muito assunto, né, o que falar, a primeira coisa que eles se lembram, hoje está calor, hoje está frio, hoje, ou seja, fazer um comentário que remete ao comportamento da atmosfera, do clima, né? Mas isso é perfeitamente justificável, porque entender de que forma que o clima a dinâmica do clima em geral, de entender as estações, ligar a questão disso da agricultura com a sobrevivência, é uma questão de sobrevivência da raça humana. O ser humano, ele sempre chegou aqui e chegou no tal estágio de evolução que nós chegamos, com essa relação entre clima, tá, e meio e homem. Então o estudo da climatologia, além da sua enorme aplicabilidade, né, praticamente em todo o setor, no turismo, na agricultura, na previsão do tempo, no jornalismo, né, basicamente ele também faz parte, né, da evolução humana. Até a questão morfológica, né, ou seja, as características morfológicas da pigmentação da pele, a tolerância ao calor, a tolerância ao frio, tem a ver com a questão climática, tá? Vocês estão vendo aí um comportamento da atmosfera bastante incontrolável, não é, descarga elétrica, que posteriormente a gente pode falar mais aprofundado nisso, né? É apenas uma capa pela beleza estética, mas também nos remete ao assunto que a gente vai abordar a partir de agora, que é esse comportamento da dinâmica atmosfera, tá bom? Bom, pessoal, antes mesmo da gente entrar propriamente, né, e entender cada massa de ar, fatores climáticos, elementos climáticos, toda vez que eu me proponho a estudar a questão da climatologia, eu preciso criar alguns conceitos, eu preciso trazer alguns conceitos, né, muito importante para você entender posteriormente do que a gente está falando, né? Primeiro, climatologia, né? O que é o climatologia? Climatologia é uma área da ciência que estuda a dinâmica, o comportamento dos fatores e elementos climáticos, ou seja, do clima e o tempo. Então, nada mais do que você entender, por exemplo, a questão da radiação solar, a questão da precipitação pluviométrica, da pressão atmosférica, tudo isso interligado, né? Uma coisa conectada à outra é o papel da climatologia, tá? A aplicabilidade praticamente é em tudo. Você tem hoje empresas do agronegócio com capacidade de alugar, né, satélite para fazer essa previsão. Você tem praticamente em todo telejornal, você tem uma pessoa específica, né, que a gente chama de meteorologista, que é responsável por divulgar e interpretar os dados que tem na climatologia. Tá? Então, falar de climatologia e a aplicabilidade dela é até difícil, porque ela está presente desde na necessidade ou interesse que você tem de um final de semana na praia, até o comportamento de um furacão ou uma seca, né? Ou uma massa de ar gelada que impede, por exemplo, a nuvem de gafanhoto ou a agricultura. Então a aplicabilidade dela é enorme, tá? Praticamente em todos os setores da sociedade humana. Dentro da climatologia é importante a gente entender a diferença entre clima e tempo.
né? Afinal de contas, o que é clima e o que é tempo? O clima, na verdade, é o estudo da sucessão de tempos por aproximadamente 30 anos. Eu só posso falar que uma região é chuvosa, ela é árida, ela é seca, a partir do momento que eu estudo o comportamento do tempo ali por no mínimo 30 anos, tá? Por exemplo, a Amazônia ela tem um clima quente e úmido, tá? Não significa que às vezes você não tem períodos de friagem, né? A região de Goiânia, por exemplo, a região do Planalto Central, por exemplo, ele tem duas estações bem definidas, né? Que é verão úmido e quente e inverno seco, tá? E relativamente frio. E isso a gente chama de clima. Isso determina praticamente a característica predominante de uma área. Agora, quando eu falo que hoje está chuvoso, né? Hoje está frio, se não for numa região que realmente é gélida, como a Sibéria, né? Se você está numa região como o Planalto Central em Goiás e está sentindo frio, não é o clima de Goiás que é frio, na verdade é o tempo momentâneo, tá? Então, o que é tempo? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Clima, o que é? É a sucessão do estudo desse tempo por aproximadamente 30 anos, tá? Eu só vou caracterizar um clima de um local a partir do momento que eu estudo isso, né, fatores e elementos climáticos, por no mínimo 30 anos. Beleza? Uma outra área mais dinâmica, né, mais contemporânea, digamos assim, da climatologia que tem surgido é o chamado climatologia dinâmica. Tá? Essa climatologia dinâmica ela faz uma fusão, na verdade, de elementos como o estudo climatológico, tá? Super satélites, aliás, supercomputadores e alguns satélites direcionados para entender o comportamento de algumas massas. Tá? Isso permite esses três elementos, a alta evolução da informática, satélite e um estudo muito aprofundado e detalhado do clima. A gente tem o que a gente chama de climatologia dinâmica. Isso nos permite, na verdade, perceber, principalmente hoje, por conta do aquecimento global, você tem muitas alterações muito rápidas, né? Basicamente você tem momentos como, por exemplo, só um pouquinho, como por exemplo a questão de um furacão, né? Que a gente tem isso aqui, na verdade, galera, é uma imagem, né? Isso aqui é uma montagem. Você tem uma atividade, praticamente, se você tem uma área, né? Isso aqui, como eu repito, é duas fotos sobrepostas, tá? Mas para o que a gente quer entender aqui é muito importante. Você tem uma região parecida com Miami, né? E uma região e um grande furacão. Aliás, é a região do sul dos Estados Unidos e a região central da Europa. A partir do verão você tem uma sucessiva quantidade de furacões que vão aparecendo, no mínimo 20 e alguns de grande proporção, como por exemplo Katrina. Tá? Então, para que eu consiga prever isso, que não é uma coisa muito fácil, fazer a previsão climática não é fácil, porque os fatores climáticos eles alteram muito rápido, né? Então, para fazer uma previsão de um furacão chegando e dar tempo praticamente de eu evacuar essa área e salvar várias vidas, eu só vou conseguir, tá, com a resposta rápida da climatologia, que a gente chama de climatologia dinâmica. Beleza? Bom, galera, uma outra coisa também para a gente entender esse estudo da climatologia, a primeira coisa que eu vou ter que buscar é entender a esfera gasosa, né, chamada de atmosfera, composição e a divisão a qual ela está dividida. Né? O que é? Basicamente você tem no planeta o que a gente chama de biosfera, que é a esfera da vida. A biosfera ela é composta basicamente de forma equilibrada de hidrosfera, que é a esfera da água, a litosfera, que é a camada rochosa,
E aqui a gente vai estudar a partir de agora, que é a atmosfera, que é a camada gasosa, que é como se fosse um verniz, tá? Em cima do nosso planeta. A divisão dessa atmosfera, basicamente, ela está nessa forma aqui, ó. A gente tem a chamada troposfera, onde basicamente tudo acontece, né? Você tem chuva, vento, sensação de calor, né? Neve, praticamente tudo acontecendo aqui, né? Essa, pelo menos do ponto de vista do clima, é a parte muito importante para o homem. A estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, né, que você tem desde a superfície até o grande cosmo, essa divisão. Tá? Então a atmosfera, basicamente, ela é composta por esses elementos, porém, em alguns momentos você vai ver, tá, uma diferença aqui. Basicamente são todos iguais: troposfera, estratosfera, mesosfera, e aqui, ao invés de termosfera, a gente tem ionosfera, tá? Porque a primeira, ela está com uma ênfase muito mais na questão da temperatura. É um dos poucos lugares que você ainda encontra uma temperatura mais ou menos elevada a partir do momento que você vai subindo, tá bom? Aqui uma camada muito importante, né, para todos os seres, que é a mesosfera, onde você tem até 80 quilômetros de altura, né? Essa mesosfera é onde você localiza a camada de ozônio, que é uma molécula de 3 oxigênio, que é muito importante para poder preservar, tá, a vida no planeta. A partir do momento que você não tem, ou como acontece com os CFCs, criam buracos nessa camada de ozônio, raios gamas ou ultravioletas e infravermelhos do Sol penetram a atmosfera e acabam provocando câncer de pele nas pessoas, né? Então, a atmosfera, ela tem essa divisão. E ela também tem uma função, né, do ponto de vista da nossa sobrevivência. Qual que é? Ela impede que haja um grande gradiente de temperatura. Professor, o que é gradiente? Gradiente é a variação de temperatura que você tem, às vezes, de um dia, no mesmo dia. Por exemplo, agora a gente está entrando aqui na região central do Brasil, a gente está caminhando para a primavera. Então, esse período aqui, período de agosto, período de setembro, aqui você tem uma umidade muito baixa, né? E isso acaba provocando um meio que clima de deserto. No deserto, o que ocorre? Você tem uma temperatura de 50 graus centígrados durante o dia e 0 grau, aproximadamente 0 grau à noite, tá? Se não tivéssemos a atmosfera, a gente teria um comportamento muito mais radical no nosso planeta, impossibilitando inclusive a vida. Tá? Como a gente tem aqui elementos, principalmente o H2O, o vapor, né? Você tem uma conservação do calor nessa atmosfera. Isso impede, por exemplo, quando o sol vai embora, quando o sol se põe, a gente não morre de frio. Tá? E ao mesmo tempo, quando ele vem, a gente também não vai esturricar de calor. Ou seja, graças à atmosfera que a gente não tem um dia que chegue a 80 graus centígrados, e uma noite que chega às vezes 20 graus negativo, tá? Isso é o que a gente chama de gradiente de temperatura. Essa é uma das funções da atmosfera: manter o equilíbrio térmico, tá? Impedir que a gente queime ou esturrique ou que a gente congele durante a noite, tá? Uma outra característica, além, por exemplo, de terem uma camada que protege contra os raios nocivos do Sol, que é a camada de ozônio, a gente também tem a atmosfera como um grande escudo protetor de meteoros e meteoritos. Às vezes você tem muitos impactos desses, quando você vê uma estrela cadente, por exemplo, né? Bem provável que é um pedaço de rocha que está fragmentando pelo choque que ele teve na atmosfera. Então veja bem, a atmosfera ela tem algumas importâncias, que é manter o equilíbrio térmico, nos proteger de corpos, né, extraterrestres, como por exemplo meteoros, ou fragmentar isso, e a camada de ozônio, que impede raios nocivos à saúde de penetrar na nossa atmosfera. Beleza? Então essa é a nossa divisão, é a função que cada uma dessas fases da atmosfera tem, tá? Outra questão também muito importante é a composição. Qual que é a composição da atmosfera? O que tem aqui perto da gente? Quanto mais perto da superfície,
mas você tem essa divisão aqui, ó, tá? Nós temos os 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1 ou 2%, isso depende da região, da questão da poluição, de outros gases, tá? Como dióxido de carbono, armônio, hélio, elementos particulados. Então compõe em termos de 1 a 2% de todo a composição da atmosfera. Professor, por que a gente tem esse volume tão desproporcional de oxigênio e nitrogênio próximo a nós? Né? Exatamente porque são elementos, são gases extremamente pesados. Tá? Então, a partir do momento que você tem esse gás mais denso, obviamente, até pela força da gravidade, eles vão ficar mais próximo à Terra. Tá? Um bom exemplo para você entender isso, quando você pega uma bexiga e enche de oxigênio, né, fecha essa bexiga e solta, o que vai acontecer? Como você encheu com oxigênio e ele é pesado, essa bexiga vai descer. Tá? Agora, quando você pega uma bexiga e enche ela com um compressor, com hélio ou argônio, né, outro gás leve, e solta ela, o que vai acontecer? Ela vai subir, né, e vai lá para a estratosfera. Tá? Isso por quê? Porque os gases que estão pesados aqui vão empurrar essa bexiga, que está composta de um gás leve, para a estratosfera, para cima. Um outro exemplo muito interessante, tá? Deixa eu só pegar um elemento aqui, para vocês entenderem, é a questão, para entender essa questão da composição de oxigênio e a resistência e o peso que ela provoca, é quando você tem, por exemplo, um foguete, né? Quando você vai lançar um foguete, você tem, por exemplo, onde fica o astronauta, que é uma cápsula, onde fica a tripulação desse foguete. Aqui eu tenho o tanque de combustível, que é quase 80% desse foguete, tá? E ele vai ser lançado. Vai para a Lua, vai para Marte. O que vai acontecer aqui? Para poder sair da superfície, você tem uma força gravitacional que está segurando esse foguete. Tá? Então eu preciso de gastar uma quantidade enorme de combustível a partir daí. Quando eu consigo romper a atmosfera, quando eu não tenho essa barreira do oxigênio e a força da gravidade diminui, eu simplesmente pego o meu tanque, tá? E jogo fora, ou no fundo do mar. Depois obviamente vai ser resgatado pela NASA, ou por quem lançou esse foguete, tá? E só vai a cápsula para a Lua. Tá? E assim, então, para você entender essa questão do peso, né, que a atmosfera provoca nessa situação do oxigênio e nitrogênio. Beleza? Bom, galera, na próxima aula eu gostaria de falar para vocês de duas questões que são fundamentais para você entender o comportamento da atmosfera, tá? Que são elementos climáticos e fatores climáticos. Esses dois elementos, tá, que compostos basicamente, sem classificar os dois, né, de relevo, de umidade, de radiação, né, de temperatura, interligados, né, eles moldam praticamente o comportamento do planeta inteiro. Isso é tema para a nossa próxima aula, tá? Hoje eu queria só falar para vocês, é isso mesmo, a gente está falando aí da composição, só recapitulando um pouco, da composição, da divisão da atmosfera, tá? A gente falou dentro dessa divisão a importância ou a função dessa atmosfera para a gente, tá? Num primeiro momento a gente conceituou a questão da climatologia, falamos aonde ela pode ser aplicada, tá? Determinamos a diferença entre clima e tempo, e obviamente tentamos explicar para vocês a dinâmica, o que a gente chama de climatologia dinâmica. Beleza? Bom, galera, então por hoje o que eu gostaria de falar para vocês é isso, tá? Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Qualquer coisa, vocês que eu estou direcionando agora para a minha turma, podem entrar em contato comigo e a gente estará esclarecendo qualquer dúvida que você tiver. Beleza? Um abraço a todos, fiquem descansados e protegidos e até mais.